Amados irmãos, desejamos a todos um bom dia. Que a luz divina ilumine os nossos pensamentos, trazendo para todos nós nesta manhã a esperança, coragem, o desejo de mudar, de servir o nosso Mestre querido. Nós hoje vamos ler as instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em provas e buscai a luz que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é a virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesse um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daqueles que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino de Deus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidas, pelo que, quanto Deus nos retira, o acusa de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Será o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias de que o vosso cérebro orgulhoso engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho, concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão nunca. Pois que, dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de andrajos. Vã utopia dos pseudos filósofos. Se fossem iguais, por que teria Deus colocado tão baixo a mim tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despi-vos ambos, que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás, a química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu. Entre o do senhor e o do escravo, quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como eles? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia, e esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo envoltório, perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo.
sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje e qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, rogando do nosso Mestre tudo aquilo que tanto necessitamos, que sejamos fortalecidos pelo seu amor e que possamos nesta manhã sustentar os nossos pensamentos neste amor imensurável de Jesus, para que possamos compreender melhor as lições, eliminando de nós todo esse orgulho, toda essa vaidade, para sentirmos a grandeza da humildade e da simplicidade. Jesus, olhe pelos nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, por aqueles irmãos, Senhor, que perambulam pelas ruas, nas noites escuras, sem um teto, sem um lar, sem uma família. Ó Mestre, dai-nos força para que nós possamos ter coragem de acertar os nossos caminhos em busca da porta estreita, da porta que nos leva à simplicidade. E que a doce paz, Jesus, que a fé e a esperança seja constante em nossa vida. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Caros amigos, é uma lição extremamente importante, levando-nos a grandes reflexões sobre o orgulho e a humildade. Nós sabemos que o orgulho, ele nos traz dificuldades maiores quando nós ainda nem sequer levantamos os nossos olhos para saber o que é o orgulho. Mas eu vou dizer a vocês que de todos os vícios, o mais terrível é o orgulho, pois ele semeia os germes de quase todos os outros vícios. E quando ele instala em nós, é muito difícil retirá-lo. Ele instala e a vontade fortifica-se ao ponto de se tornar inexpugnável. Infeliz do homem que deixa apanhar pelo orgulho. Ele só vai conseguir libertar ao preço de terríveis lutas, dolorosas provações, de existências obscuras e de um futuro todo de rebaixamento e de humilhação, pois aí está o único remédio eficaz que os males que o orgulho nos oferece. Nós, muitas vezes, não pensamos, não sentimos quanto o orgulho nos atrapalha. Ele é um vício, é um flagelo da humanidade. Ele é uma enfermidade moral. E o orgulho tem cada dia mais, ele vem cobrindo a terra de sangue, de ruínas. Nós estamos vendo isso nessa guerra, nessa situação que ora vivemos. E ainda ele causa nossos sofrimentos além do mundo espiritual, além da terra, no mundo espiritual. Pois os seus efeitos são tão danosos que, além da morte, ele nos leva a muitas outras reencarnações, carregando com ele, conosco, esse vício. O orgulho desvia toda a nossa forma de amar. E ele é muito prepotente, por isso que os nossos pensamentos precisam ser modificados. E muito bem modificado. Então, nós vamos ver que o orgulho, ele sempre esconde toda a verdade. E é por isso que nós, muitas vezes, não conseguimos identificar o que é certo e errado, porque o orgulho nos tira da simplicidade. E muitas vezes nós desconhecemos toda a força desses sentimentos que pode perturbar a nossa evolução. Então, nós percebemos que o homem, quando ele é simples, humilde de coração, rico em qualidades morais,
ele vai chegar mais depressa à verdade. Ele vai compreender melhor, porque ele não é presunçoso e nem ele está premeditado. Então, os humildes são os pequenos desse mundo, né? Encontram no mundo espiritual situações bem diferentes, que são elevadas. E aqueles que são os vaidosos, poderosos, que nós estamos tão acostumados a ver, eles são muitas vezes diminuídos e são humilhados, porque o orgulho, ele traz para nós uma ambição que nós não temos noção do que é a ambição que o orgulho nos traz. E ele também reforça o nosso pensamento materialista e nos coloca muitas vezes em grandes dores. É preciso que a gente lembre, né, que quando Jesus permaneceu na terra, ele falou que a entrada dos reinos celestes é para os humildes e os pequenos. É que a riqueza e o poder, muitas vezes, eles nos entorpecem. E o orgulho, quantas vezes, ele tampona toda a parte que deveria ser ampliada pelo progresso moral. Então, nós vamos ver que é muito difícil, né, sair de um estado para entrar no outro. Aí nós vamos ver que os orgulhosos, eles trazem uma angústia muito grande, porque eles têm medo de perder e com isso eles temem também a vida futura por falta de um conhecimento. Então, muitas vezes os orgulhosos que nós convivemos, eles vivem embalados nas suas ilusões e que só mais tarde, depois que chegar a morte, é que eles vão ver as grandes dificuldades. Nós também podemos dizer que os orgulhosos, valorizam muito os bens materiais, e aí nós vamos ver que desses bens materiais vão nascer frequentemente a inveja e o ciúme. Então, isso é outra questão, porque os invejosos não apenas sentem eclipsar toda a verdade, como ele também adquire riquezas que não sabe nem onde pode desfrutar. E nós sabemos que a riqueza, ela não é, todavia, um mal em si mesmo. Ela é boa ou má, segundo o emprego que dela nós aplicamos ou fazemos, né? Então é preciso saber ser senhor de nossa fortuna ou sermos escravo dela. Então é muito importante que a gente possa analisar a força que esse egoísmo determina nas nossas decisões. E através da riqueza, nós podemos contribuir para o progresso intelectual dos homens, para o aperfeiçoamento da sociedade, criando instituições de benemerência. Então, nós temos muitas oportunidades quando nós podemos reverter este quadro e passarmos a compreender o valor da simplicidade, da humildade, para que a gente possa servir Jesus. Porque o grande papel dos humildes nós vamos ver que eles que são os que suportam, né, todo o peso da civilização e do seu próprio trabalho, que ele vive e se alimenta, e isso contribui também com a humanidade. É preciso que a gente tenha uma noção bem firme do que seja o orgulho e o que seja a humildade, porque nós vemos tem tantas situações que muitas vezes nos constrange. E a pobreza nos ensina e nos compadecemos dos males dos outros, fazendo-nos melhor compreendê-los, porque tudo isso vai nos mostrar que nós valorizamos muitas coisas que são indiferentes para aquelas pessoas que são felizes. Então, é um assunto que, se a gente ficar aí um mês estudando, nós vamos estudar. Mas nós vamos ver aqui uma mensagem muito assim interessante de Caiba Chuta, quando ele fala assim que o melindre é filho do orgulho. Propele a criatura a situar acima do bem de todos. É a vaidade que contrapõe ao interesse geral. Isso aqui é muito sério, porque nós ainda somos tão melindrosos que nós precisávamos tomar mais cuidado, porque o Evangelho nos disse, né, que a humildade é a virtude muito esquecida entre vós.
Então, sem a caridade, sem esse espírito de humildade, de bondade, quando é que nós vamos auxiliar os nossos irmãos? Então, quando nós falamos em humildade e bondade, nós temos que pensar também que o orgulho é o adversário da humildade. Ele é um terrível sentimento que muitas vezes é um processo que vai nos atrofiando em relação à necessidade de crescer. E o Evangelho nos pergunta, orgulhosos, que erais antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Esse é o grande problema, porque nós não sabemos quem nós somos. E quando nós falamos no melindre, a gente pensa assim, reflita para vocês verem o que o melindre faz, especialmente o espírita, quando ele se melindre. Quando ele se melindra, ele julga que ele é mais importante do que o próprio espiritismo. E ele muitas vezes ele pretende melhor, ele pretende, né, olhar de uns com os olhos que seja maior e melhor, porque toda tarefa libertadora em que consola e esclarece. O melindre ele gera prevenção negativa, nos diz Emmanuel. Aliás, nos diz Caibar Schutel, agravando problemas e acentuando dificuldades ao invés de aboli-los. Então, ele é o diretor que tem sua proposição refugada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. Esse é o papel de quem é muito melindrado, qualquer coisinha ele afasta do ambiente, em trabalho, do convívio com os amigos, né? E isso é muito perigoso, porque o orgulho, ele nos fere profundamente, como o vaidoso também, que acha que ele foi diminuído, que ele foi isso, que foi aquilo. Nós precisamos pensar que o espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Por quê? Porque a fraternidade, ela é um patamar de esperança para que nós possamos sair desse orgulho e dessa vaidade. Então, nós vamos ver que ninguém vai a um templo doutrinário para dar primeiramente. Todos nós aí comparecemos para receber antes de mais nada, sejam quais forem as circunstâncias. E nós vamos ver que com a humildade não há um melindre que piora aquele que sente sem melhorar a ninguém. Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que Jesus, quando ele esteve na terra, ele falou desse amor, dessa caridade, dessa esperança que todos nós gostaríamos de ter. E aí nós vamos ver quando Kardec diz orgulhosos, que era antes de serem nobres e poderosos. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais se elevares. Essa é a proposta, em que a gente possa olhar para dentro de si e perceber as nossas grandes diferenças. E aí ele diz assim: ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis de que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurgam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegareis como outro caso, Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É isso que nós temos que pensar. Quanto mais vamos esculpindo dentro de nós o orgulho e a vaidade, mais distante nós vamos ficar da humildade, da sinceridade, dos valores morais que nós tanto temos procurado compreender. E com a humildade não há melindre. E se não há melindre, ninguém vai sentir, né, ofendido, porque ele sabe que isso é uma questão que ele precisa trabalhar. Então, sem melhorar a ninguém, eu também não consigo me melhorar. E aqui o Caibá fala: cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho. Alguém
que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. Então, a gente tem que pensar bastante nesse item do Evangelho para que a gente não caia na mesma situação que muitos outros irmãos têm caído. Nós vamos pedir a Jesus que nos ensine, mais uma vez, Senhor, a nos tornarmos humildes, simples, seguindo o seu Evangelho. O Senhor que mostrou a simplicidade e a humildade na pessoa de uma criança, ajude-nos, Jesus, a ser destituída de tantas ambições, de tantos luxos, de tantas dificuldades, que são dificuldades atróficas ao nosso pensamento. Nós pedimos ao Senhor que todos os nossos irmãos reflitam nessa questão do orgulho e da humildade, para que nós possamos buscar os ensinamentos que vão contemporizar conosco no campo da humildade, da sinceridade, do amor e da fraternidade. Assim, agradecemos a Jesus por tudo que Ele tem nos dado, pelo amparo, pelo carinho, pedindo aos nossos benfeitores espirituais que eles nos assistam, nos protejam, hoje e sempre. E assim, Jesus, pedimos pela água fluidificada, pelo passe amigo, que todos nós sejamos agraciados neste momento. Ó Mestre, que o seu amor esteja conosco, Senhor, que aprendamos a sermos simples, humildes de coração. E assim, Jesus, que este passe seja estendido a todos os familiares e àqueles a quem o nosso pensamento busca. Amigos, queridos companheiros de caminhada, guarde em seus corações o ósculo da ternura de Eurípides. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. O abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus.